Bom, Tá hoje é bom. dia 17 de junho. Esse é o plantão de dúvidas do oitavo ano. O tema é expressões equivalentes e as simplificações. A habilidade que nós estamos trabalhando é reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não são equivalentes. E nós vamos trabalhar com expressões algébricas equivalentes sobre a propriedade distributiva e a fatoração algébrica. Aqui nesse primeiro slide aqui, ó, nós temos uma explicação de tudo aquilo que é a síntese dessa aula de hoje, tá? Que é sobre expressões algébricas equivalentes. Então, primeiro, duas expressões algébricas, elas são equivalentes se elas tiverem, apesar de escritas de maneiras diferentes, o mesmo resultado numérico quando a gente atribui um valor para a letra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa expressão A e a expressão B. As duas são escritas de maneiras diferentes, mas repara que eu posso realizar algumas transformações nessa expressão e eu consigo juntar x com x, número com número e chegar numa outra expressão, que pode ser idêntica a essa B. Além do mais, o que que acontece? Se eu trocar o x em uma delas por 2, por exemplo, e na outra trocar o x também por 2, se as duas oferecerem o mesmo resultado, significa que elas são equivalentes. Por exemplo, aqui, ó, o x valendo 2. 2 mais um nesse parênteses aqui, ó, eu tenho o 3. Deixa eu até marcar aqui, ó. Vamos marcar nossa regra e aí a gente já vai fazer a verificação. Então, aqui, ó, eu vou afirmar que meu x é igual a 2. Então, nesse parênteses aqui, ó, eu vou ter 2 mais um. Nesse outro parênteses que tem o x, eu vou trocar por 2 mais um. E eu tenho esse 4 do lado de fora. 2 mais um é 3. 2 mais um é 3. Mais 4. 3 mais 3, 6. Com mais 4, 10. Repara que se eu fizer o mesmo processo, trocando o x por 2, eu tenho 2x, que representa duas vezes o valor do x, que é igual a 2, mais 6. 2 vezes 2 é o 4, 4 mais 6, também eu tenho o resultado 10. Então, repara que essas duas expressões, apesar de estarem escritas de maneira diferentes, elas são equivalentes entre si. Então, repara que eu tenho uma roupagem diferente, uma maneira de escrever diferente em uma para outra. Uma está mais simples, que no caso da B, ela está escrita de uma forma mais curta. Então, o que que significa isso? Ela está simplificada, mas eu tenho uma operação de multiplicação e uma continha de mais. Apenas duas operações para realizar. Aqui eu tenho, dentro dos parênteses, eu tenho duas contas de mais, em cada, no caso, uma em cada parênteses, mais uma conta de mais aqui unindo os resultados, e mais uma conta de mais envolvendo o 4. Então, eu tenho várias operações nessa expressão, então ela é mais longa, tá? E olha, repara que se eu pegar x mais um dentro do parênteses, mais x mais um dentro do parênteses de novo, mais 4, se eu eliminar os parênteses, eu consigo formar uma expressão em que eu possa agrupar os termos semelhantes. X com mais x é o 2x, número com número, ó. Eu tenho 1 mais 1 com mais 4, eu tenho mais 6. Repara que eu fiz transformações, eu agrupei os termos semelhantes e eu acabei numa expressão idêntica à expressão B. Conseguiu entender isso que eu estou falando até agora? Sim. Então, repara o Então, seguinte. Pode falar. letra só pode juntar com letra e número só com número. No frigir dos ovos, você só tem que lembrar o seguinte, ó. Quando a gente faz os agrupamentos, que é para tornar a expressão mais simples, eu só posso juntar x com x, y com y, a com a, letra com letra igual. Por exemplo, o a eu só posso juntar com outro a. Se eu tiver 3a mais 4a,
Então, significa que eu tenho A e A. Então, eu posso juntar esses dois. Eu tenho 3A e ganhei mais 4, ao todo eu tenho 7A. Mas eu não posso juntar X e Y. Por quê? Porque eu não sei nem o valor do X e nem o valor do Y. Eles podem ter valores diferentes. Então, como eu não sei o valor da letra, eu não posso juntar letras diferentes. Segunda coisa, se eu tiver um A ao quadrado e um A elevado a 3, eles são diferentes entre si por causa do expoente. O A ao quadrado é o A vezes o A. O A terceira é o A vezes o A vezes o A. O A multiplicado por si mesmo em três fatores. E por causa de serem diferentes, eu também não posso juntar. Só posso juntar A ao quadrado com outro A ao quadrado. A terceira com A terceira. Entendeu? Eu tenho que respeitar essas propriedades, que eu tenho que considerar a letra e o expoente na parte literal. E aí, por exemplo, eu caio numa situação assim, ó, 7x mais 2xy mais 5x. Quem que eu posso juntar? X com X. Posso juntar o 7x com o 5x. Mas olha, esse aqui não é só o x, ele também tem o y. Posso juntar com eles? Não, por causa do y. Esse y deixa todo esse termo aqui diferente. Então, se eu tenho 7, ganhei mais 5, eu tenho 12y. Aliás, 12x. No caso, o que que eu faço então com o outro? Bom, deixa eu só voltar aqui. Eu tenho 7x com mais 5x, eu tenho 12x. Esse 2y ele não pode ficar de fora. A gente copia ele, esse 2xy no final. Então, repara que eu tinha três termos, cada termo era um monômio diferente, mas que agora, quando eu agrupei os termos semelhantes, eu juntei 7x com 5x e formei um termo só. Então, essa expressão, a gente fala que ela está mais simples, que ela foi simplificada, que eu realizei algumas transformações para deixar a escrita dela mais curta. Tudo bem? Sim, entendi. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Letra com letra, tomar cuidado com o expoente torna a letra diferente. Eu vou agrupar pelo valor numérico. Eu tenho que tomar cuidado com sinais. Se eu tiver um negativo, significa que eu estou descontando aquele valor. Então, por exemplo, se eu tiver 5A menos 3A, então eu tenho 5A, vou descontar 3A, beleza, é A com A. Então, 5 tira 3, vai me sobrar 2A. Tudo bem? Repara o seguinte, ó, as letras, elas estão respeitando as mesmas propriedades que a gente trabalhou na aritmética. Agora nós estamos no universo da álgebra, que as letras entram na jogada, entram nas continhas. A gente não precisa saber o valor delas, a gente vai levar essas letras até o final. E agora, as operações que a gente calculava só com número, a gente calcula com o número e com a letra. Lembrando que o valor numérico, beleza, eu consigo fazer a conta. A letra, a gente carrega ela até o fim. Aqui eu tenho uma conta de menos, 5 menos 3, que dá 2. Só que como os dois têm o A, esse A foi conservado e foi levado até o final. Tudo bem até aí? Sim. Então tá. Aqui, ó, nós temos aqui duas expressões algébricas e a gente tem que determinar se elas são equivalentes ou não, tá certo? Então, como é que a gente sabe se elas são equivalentes ou não? A gente atribui um valor para a variável, um valor que a gente quiser, tá? Posso falar que esse n, que é a variável que está aqui, ele pode ser um valor positivo, um valor negativo, ele pode ser o zero, ele pode ser o valor que eu quiser e tiver mais afinidade. Em geral, a gente costuma atribuir para essa letra, quando a gente pode escolher, ó, para mim saber se elas são equivalentes, eu tenho que trocar a letra nas duas expressões pelo mesmo valor. Você acha mais fácil calcular com valor positivo ou com valor negativo? O que que você acha? Eu acho mais fácil com valor positivo.
Porque aí a gente não precisa se preocupar com o sinal. Então, o que que acontece? Basta trocar para um valor. Você pode trocar para um valor alto ou um valor baixo, do jeito que você quiser. Eu costumo trocar por 2, por um, que é mais fácil de calcular. Então, por exemplo, qual o valor de n que você quer atribuir nesse exercício? 2. Pode ser 2. 2? Pode. Lembra que esse valor chama-se variável, porque você pode escolher entre todos os valores que você quiser. Se você quiser chamar ele de uma fração, o valor que você quiser. Só que, é claro, a gente vai procurar valor que é mais fácil de trabalhar. Então, repara que eu vou pegar a primeira e vou trocar a letra N pelo 2. Então, onde tem 2n mais 6, o 2 está multiplicando o n. Quando não tem nada entre a letra e o número, se não tem nada, é sempre uma multiplicação. Então, 2 vezes 2 mais 6. Resolve primeiro a continha de vezes, depois a continha de mais, que é aquela questão daquela ordem, daquelas aulas que ela estava passando há umas 2, 3 semanas atrás, que são as operações mais fortes. Ou seja, eu tenho uma conta de vezes e uma conta de mais. O que que eu resolvo primeiro? Primeiro de vezes. 2 vezes 2 é o 4, 4 mais 6, eu encontro 10. Aqui, ó, lembra que nós tínhamos uma outra fórmula antes. Essa daqui já é outra ainda. 2, que multiplica n mais 1, mais 4. Bom, se eu tenho um número na frente de um parênteses, como não tem nada aqui na frente, também é uma conta de vezes. E aqui eu posso fazer duas coisas: aplicar a propriedade distributiva ou trocar a letra pelo número direto. Eu vou aplicar a propriedade distributiva porque fica mais fácil de eu explicar para você agora. Então, o que que é a propriedade distributiva? Eu vou distribuir a multiplicação para os valores em que eu tenho que multiplicar depois do parênteses, que estão dentro do parênteses no caso. Então, o 2 está multiplicando todo mundo que vem dentro do parênteses depois dele. Então, o 2 está multiplicando o x e o 2 também está multiplicando o 1. A gente fala que essas curvinhas que eu acabei de desenhar aqui, ó, é o chuveirinho. Então, o 2 vai chover no n e o 2 vai chover no 1, ou seja, multiplicar. 2 vezes n, como eu não sei o valor de n, é 2n, eu ainda não substituí. 2 vezes mais 1, ó, esse 2 é positivo. Número positivo não precisa de sinal, então eu sei que ele é positivo. Mais com mais, mais. 2 vezes 1, 2. Mais 4. Repara que agora eu não preciso mais do parênteses. E a gente sabe que o n é igual a 2, que foi o valor que você escolheu. Então eu tenho 2 vezes 2, mais 2, mais 4. Primeira continha de vezes, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, mais 4. 4 mais 2 é o 6. 6 mais 4 é o 10. Repara que eu encontrei 10 aqui no resultado final e aqui também. Então, elas são. Oxi, a gente fica pensando muito rápido. Então, repara que, como nós tivemos o mesmo resultado quando a gente atribuiu para a letra o mesmo valor, a gente encontrou expressões equivalentes. Expressões equivalentes. Entendi. Então, repara que elas estão escritas de uma maneira diferente, mas que na hora que eu trabalho com o mesmo valor da letra para cada uma, e que eu faço os cálculos, uma tem os cálculos mais curtos, então a gente fala que ela é simplificada, a outra tem um desenvolvimento mais longo, mas elas chegam no mesmo resultado, entendeu? Então, vamos lá. Tem alguma dúvida sobre isso? Sobre isso, não. Não. Ficou Então, beleza. esclarecidíssimo. Qual que é a dúvida que você tem agora? Vamos ver se é isso que eu vou passar. Primeiro, é justamente sobre a propriedade distributiva. É sobre isso? É sobre isso a dúvida? Sobre distributiva? Sobre o chuveirinho? É. Conseguiu entender? Consegui.
Conseguiu? Então a gente vai praticar alguns exercícios sobre isso, tá? Uhum. Aplicando a propriedade distributiva. Nós não vamos mais trabalhar com o sinal da letra. A gente sabe que essas transformações que a gente vai fazer agora vão gerar sempre expressões equivalentes. Então, bem do comecinho, igual a gente fez o outro, como é que você faria essa daqui? 6 abre parênteses, n mais 4. Vai dando a comanda para mim aqui. Bom, Como é que você faria esse aqui? então, eu primeiro denominaria o valor do N. Nós não Vou vamos mais fazer. trabalhar com o valor de n. Nós Ai, vamos tá fazer bom. só a distributiva. Nós vamos gerar, nós vamos só simplificar, ó, simplificação de expressão. A gente vai distribuir o valor, a multiplicação. Então, ó, o que que eu vou 6 fazer aqui? vezes N. Eu não vou mais trabalhar com o valor de n. O n eu vou levar ele até o fim, tá bom? Tá, Então, ó, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo N. pelo n, e o 6 eu também vou multiplicar pelo 4. Então, repara que esse 6 que está fora do parênteses, que não tem nada aqui na frente, ele vai estar multiplicando tudo que vem depois dele. Então, 6 vezes n, eu não sei o valor de n. Então, vai ser 6n. 6 vezes 4 eu consigo fazer, é só valor numérico. Então, eu já sei que o 6 é positivo, o 4 também, mais com mais dá mais, 6 vezes 4, 24. Então, como nós fizemos só a distributiva, essa expressão que está do lado de cá é a mesma coisa que 6n mais 24. Essas duas expressões, apesar de estarem escritas de maneira diferente, elas são equivalentes entre si. Se eu trocar, por exemplo, o n por algum valor, em algum momento ela vai ter que dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, se o n valer 2, 2 mais 4 é 6. 6 vezes 6, 36. Se o n vale 2, 6 vezes 2, 12. 12 com mais 24, eu também chego no 36. Então, elas vão dar o mesmo resultado, então elas são equivalentes entre si. Como é que você faria a distributiva nesse outro exercício aqui? Agora, O 2 o 2 você vai fazer o que com ele? vou multiplicar por 3N. Multiplicar pelo 3n. O que E aí mais? vai. E E aí aí eu vai? multiplico. Ah, tá, pera. Aí eu vou multiplicar o 2 por 3, que vai dar 6N. Isso, aqui. O que mais? Aí o 2 vezes 12, Certo. E aí vai dar 24. 24. Aí Tem vai algum dar sinal mais para ali colocar no meio. aqui? Por que que vai dar mais aqui no meio? Porque mais com mais é mais. Isso, porque esse 2 é positivo. E lembra que a gente tem que sempre ficar de olho no sinal. Sempre. Ou seja, quando a gente estiver fazendo uma multiplicação envolvendo números, envolvendo letras, tanto na multiplicação quanto na divisão, o jogo de sinais é sinais iguais mais, o resultado é positivo, sinais diferentes é menos, o resultado é negativo. Então tem que lembrar sempre o seguinte: o número eu consigo multiplicar e chego no resultado, que nem o 2 vezes 3, beleza. O n eu não posso perder ele no meio do caminho, ele tem que vir junto comigo. Quando eu tenho sinais envolvendo nas operações, eu sempre tenho que tomar cuidado com esse jogo de sinais. E repara que aqui, ó, nós temos uma outra expressão equivalente a essa. Então, eu tenho esse jeito de escrever aqui, esse jeito de escrever de uma mesma expressão. Se eu trocar o n por 2, 3 vezes 2 é 6. 6 com mais 12 é 18. Dentro do parênteses eu tenho 18. 18 vezes 2 também é 36. Repara que eu tenho três maneiras de escrever uma mesma expressão só nesse exercício. Então, quando a gente fala de equivalência, de álgebra, repara que eu tenho N possibilidades aqui nesse sentido. Aqui, aqui nas anteriores, a gente estava multiplicando do lado de fora números.
Agora nós vamos, nesse caso aqui, ó, multiplicar letras. Quando a gente multiplica letra, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Letra com letra, como eu não sei o valor numérico de cada letra, eu só posso agrupar. Esse agrupamento, eu trabalho com a potenciação. Então, ó, na potenciação, x vezes o x é sempre x ao quadrado. Y a terceira vezes y ao quadrado, eu tenho o y multiplicado por si mesmo em três fatores. 1, 2, 3. Eu tenho o y multiplicado por si mesmo em dois fatores. Aqui continua sendo vezes y e y. Eu tenho ao todo o y multiplicado por si mesmo em cinco fatores. Eu não tenho como multiplicar, então eu vou agrupar na forma de expoente. Então, de novo, x vezes x, eu vou ter um x ao quadrado. Porque x ao quadrado nada mais é do que um número multiplicado, ou uma letra multiplicada por si mesmo em dois fatores. No caso, quando eu já tenho expoentes, como as bases são iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Tá? Tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Esse x vezes esse x vezes x, x ao quadrado, porque ele está multiplicado por si mesmo em dois fatores. X vezes o 5, eu vou encontrar um 5, o número vem primeiro, x. Então, eu indico a multiplicação do x pelo 5 na forma de 5x. Lembrando que aqui existe uma multiplicação oculta, que é o que foi realizada, e eu tenho que lembrar que esse x é positivo e o 5 também, mais com mais, mais. É esse sinal de mais que vai juntar as duas partes. Nesse caso de cá, ó, esse x está multiplicando x e y. Repara que eu vou ter 2x. X vezes x vai ser x ao quadrado. O y, eu posso perder ele no meio do caminho? Não, ele vai vir aqui do lado. Mais com mais, mais. 2, eu não tenho valor numérico escrito aqui, mas aqui na frente é como se eu tivesse um 1. Por quê? 1 vezes x é o próprio x. Então, a gente costuma falar que esse 1, ele é oculto, ele não precisa aparecer. Mas você sabe que existe. Então, 1 vezes 2 vai ser o 2, eu repito 2, x vezes x é o x ao quadrado. Vamos lá, de novo. Lembrando que na hora que eu faço o chuveirinho, na hora que eu faço a distributiva, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com letras. Letras iguais eu agrupo e transformo em potência. X vezes x, eu tenho x repetido duas vezes, que é um x ao quadrado. X vezes 5, bom, não é a mesma letra. Então, um é um número, o outro é uma letra. Então, no caso aqui, eu vou ter, conservo o número na frente e multiplicando pela letra. Sempre vai ser, sempre que eu tiver 3x, significa que o 3 está multiplicando o x. Então, esse ponto que a gente marca aqui na frente, entre o 3 e o x, ele não precisa aparecer, ele pode ficar oculto. É uma multiplicação que a gente sabe que existe, mas que pode ficar oculta. Aqui, no caso, letras com letras, bom, letras iguais eu junto. Letras diferentes eu conservo. Nesse caso aqui, o sinal de mais é porque o 2 é positivo e o x também é positivo. X vezes x, x ao quadrado. E aí eu juntei tudo num resultado só. Professor, Oi. mas aí você multiplica o x pelo y. Lembrando que ó, essa multiplicação que tem aqui, ó, x vezes x ao quadrado. Eu vou fazer ela aqui em cima para você ver. X vezes, que é esse primeiro x, vezes x vezes y. X, y. Entre o x e o y existe um vezes, que não precisa ser marcado. Ele é um vezes oculto, tá? Entre um número e uma letra, quando não tiver nada, é sempre vezes. Entre duas letras,
Se não tiver nada aqui no meio, é sempre vezes. Repara que eu posso juntar esses dois x aqui, ó, formando um x ao quadrado. E aí eu repito o y. Ó, esse expoente 2 ele pertence ao x, porque é o x que está multiplicando por si mesmo em dois valores. É ele que está repetido duas vezes, tá? O y, ele não tem expoente, porque ele apareceu uma vez só. Esse expoente pertence apenas ao x. Então, ó, x ao quadrado y é diferente de xy ao quadrado. Por quê? Quem está ao quadrado aqui, ó, nesse caso, é o y. Aqui eu tenho x vezes y, que é diferente x vezes y. Repara que quem repetiu duas vezes aqui, ó, foi o y, e aqui do lado de cá foi o x. Por isso que eles são diferentes. Então, eu tenho que agrupar pensando, eu tenho que juntar esse x com esse x. Como é uma multiplicação, eu vou ter que transformar numa potência. O agrupamento acontece na forma de um expoente. Tudo bem? Sim, agora eu entendi. Então tá. Então vamos devagar, que aí você vai. Agora o nível começou a ficar um pouco mais hard, porque agora eu tenho número e letra multiplicando o que está dentro do parênteses. Vamos bem devagarzinho aqui. Na frente desse x, quando não tem nada, é o 1. Ele é um oculto que não precisa aparecer, porque uma vezes o x é o próprio x. É igual uma vezes 7. Uma vezes 7 não é 7? Eu não preciso marcar esse uma vezes 7. Eu marco só o 7. Tudo bem? Então, Sim. aqui, ó, vou multiplicar. 2x, deixa eu fazer um marco melhorzinho aqui. Eu vou multiplicar. Ô, canetinha. Vou multiplicar esse 2x pelo 1x. Número com número. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Porque o x está repetido uma vez, o x repetido mais outra vez. 1 com mais 1 deu esse expoente 2. 2x vezes o 4. Bom, número com número. 2 vezes 4, 8. X, não tem nada de x aqui. Então, eu conservo ele do jeito que está. Esse 2 é positivo, esse 4 também é positivo, sinais iguais, mais. Então, aqui, ó, nós temos uma expressão equivalente a essa de cima. Essa expressão, ela vai dar o mesmo resultado que a outra de cima, desde que eu escolha o mesmo valor de x para cada uma. Se o x valer 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 2 mais 4, 8, 2 mais 4, 6. Eu tenho 6 vezes 4, 24. E aqui também, 2 ao quadrado, ó, vai ser 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 com mais 8 vai ser o 24. Então, repara que eu vou encontrar sempre o mesmo valor numérico. Eu não interferi no peso, na equivalência. É como se eu tivesse uma balança com dois pratos e que eu tivesse uma expressão escrita de um jeito de cá, com pezinhos diferentes, e outra de cá. Elas vão ter sempre a mesma equivalência, elas sempre vão estar em equilíbrio. Na hora que eu troco a letra dos dois casos pelo mesmo valor numérico, eu encontro sempre o mesmo resultado. Aqui, nesse exercício aqui, ó, nós vamos ter que tomar cuidado porque eu tenho número e expoente, letra com expoente. Então, vamos bem devagar aqui para a gente não confundir. Bom, eu não preciso marcar, mas na frente desse x tem o quê? Um. 1. Um. Ele pode ficar oculto, eu não preciso marcar. E eu sei que na hora que eu fizer 5 vezes 1, eu vou encontrar o 5. X ao quadrado, ó, eu já tenho x repetido duas vezes. Na hora que eu multiplicar por mais uma vez, eu vou ter um x a terceira. Tudo bem até aí? Sim. Agora, esse 5 é positivo.
Esse 2 é negativo. Opa, mais com menos, sinais diferentes. O resultado vai ser Menos. menos, Negativo. negativo. No caso aqui, ó, o 5 eu vou multiplicar pelo 2. 5 vezes 2, 10. O x ao quadrado, eu não tenho nenhum x, eu não tenho letra nenhuma do lado de cá. O que que acontece? Eu conservo ele do jeito que está. Eu não posso perder peça no meio do caminho. Então, ó, o que que você deu para perceber, que consegue se perceber a partir daqui? Primeiro, eu tenho que multiplicar respeitando regras de sinais, respeitando a aritmética em relação aos números. Então, eu tenho que efetuar a multiplicação certa. Eu tenho que lembrar que quando eu estiver multiplicando letras iguais, eu vou ter uma forma de juntar, fazer agrupamento, usando regras da potenciação, que é a multiplicação de potências de mesma base. Se eu estiver multiplicando letras diferentes, vamos fazer de conta que aqui, ó, eu tenho 5x ao quadrado, que multiplica x menos b. Então, beleza. 5x ao quadrado vezes x, a gente já sabe que é 5x a terceira. 5 vezes 1, 5. X ao quadrado eu vou juntar com x a primeira, deu x a terceira. Mais com menos, menos. Esse 5 na frente do b vale 1. Então, eu tenho 5 vezes 1, vou repetir o 5. Esse x ao quadrado com b eu não consigo multiplicar, porque um é x, o outro é b. Eles podem ter valores diferentes. Então, o que que eu faço? Eu copio do jeito que está. X ao quadrado, b. Ou então eu posso colocar o b na frente e o x ao quadrado no final. Mas eu tenho que lembrar que esse expoente aqui, ó, ele pertence ao x. Mesmo mudando a ordem, que nem aqui, ó, eu posso escrever seguindo a ordem alfabética, que o B vem primeiro e o X vem depois. Quem está ao quadrado é o X. Se eu colocar o doisinho em cima do B aqui como expoente do B, aí o B está ao quadrado. E aí eu erro o exercício porque o B apareceu uma vez só. Tudo bem até aí? Sim. Pode Só perguntar. que ali no, tipo, 5x a terceira é menos 10x a terceira, não é? Em É que qual que tá você está quadrado. falando? É Ali esse aqui ou esse aqui de debaixo do baixo? segundo. Esse aqui No segundo, é. é Tem o aqui. x a terceira e é o x a terceira ali. Ou é o Sim. x a quadrado? Não, aqui é x No a 10. terceira. No 10. Aqui é 10 ao quadrado, 10x ao quadrado. Então vamos repetir esse daqui, ó. Eu vou fazer o chuveirinho. 5 vezes 5x ao quadrado vezes o x. Na frente tem o 1, 5 vezes Entendi. 1, 5. X ao quadrado com mais o x sozinho, que está a primeira. O que que eu faço? Eu repito o x, 2 mais 1, 3. Mais com menos, menos. 5 vezes 2 é o 10. E esse x ao quadrado aqui, ele também está multiplicando 2. Então, como eu não tenho com quem multiplicar, eu vou lá e conservo ele no final. Posso juntar esse x à terceira com esse x ao quadrado? Não. Por quê? Por causa do expoente. Apesar de ser a mesma letra, os expoentes são diferentes. Então, a parte literal deles é diferente. Lembrando que x à terceira é o x vezes o x vezes o x. Opa, ficou longe da minha placa de escrita. Ó, de novo. Que o x à terceira é o x vezes o x vezes o x. E o x ao quadrado é o x vezes o x. Repara que eu tenho só 2x e aqui eu tenho 3 em multiplicação. Então, por isso que eles são diferentes. Por isso que eu não posso agrupar. E eu acabei voltando tudo e... Ah, não, tá aqui. Que o x ao quadrado é o x vezes o x.
Então, o que acontece? Eles são partes literais diferentes. Por isso que eu não posso juntar. Tudo bem? Sim. Ó, se tiver dúvida, fala, porque não pode levar dúvida para casa. Porque a semana que vem vai ter outra matéria e na hora que eles resolverem retomar esse tema de novo, vai ficar mais complexo ainda. Temos que pegar firme agora no começo, que já Sim, não eu tô está mais entendendo. tão no começo assim, tá bom? Quando surgir dúvida, fala, não guarda para você. No próximo, deixa eu Beleza. apagar aqui que eu escrevi no slide errado, ele acabou avançando. Eu vi que ficou tudo apagado, eu falei, o que está acontecendo? Bom, aqui. Aqui já ficou mais complexo porque. Deixa eu pegar e achar minha borracha aqui. Caneta. Eu tenho um parênteses com uma continha de mais, vezes, que está representado por esse ponto, um parênteses com uma continha de menos. Então, agora eu tenho que lembrar que tudo que está dentro deste primeiro parênteses multiplica tudo que está dentro do segundo parênteses. Então, essa distributiva aqui, ó, ela acaba sendo um pouco mais complexa, porque eu tenho que fazer o x, que vai multiplicar todo mundo que vem depois dele, no outro parênteses, e esse 2 também vai multiplicar, opa, esse 2 também vai multiplicar todo mundo que vem depois dele no outro parênteses. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro continhas de vezes para fazer. A chance de errar sinal é grande. Por isso, quando aparecer esse tipo de continha, tem que tomar muito cuidado para não fazer errado. Lembrando que nós temos que respeitar as propriedades aritméticas, que envolve cálculo com números, as propriedades algébricas, que envolvem os cálculos com letras, e as potências, quando surgirem, tá bom? Então vamos começar do primeiro. Deixa eu apagar os arcos e a gente faz os arcos um de cada vez. Fica mais fácil para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, primeiro, esse x com esse x. X vezes x, quanto que vai dar? X ao quadrado. Isso. Agora, x vezes menos 3. Eita. Ó, mais esse x é Menos positivo, mais x3. com menos, menos. X vezes o 3. O número vem na frente, x, que é uma multiplicação que a gente não consegue fazer porque não sabe o valor de x. Então, ó, x vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 3 vezes o x. Tudo bem? Essa Sim. regra do número vem na frente é para ficar mais fácil da gente entender que o 3 está multiplicando o x, que é a natureza do exercício que a gente está fazendo. Ó, o x está multiplicando o menos 3. É uma multiplicação. Então, essa multiplicação eu consigo fazer? Não, porque eu não sei o valor de x. Então, eu conservo ela do jeito que ela está. Só que o número vem na frente e a letra vem depois. Agora, o 2. Então, o x já multiplicou todo mundo do outro lado? Beleza. Vamos passar para o 2. O 2 vai multiplicar o x. Duas vezes o x, quanto que vai dar? Pera. X ao quadrado. Não. Estamos 2x. multiplicando número e letra. É multiplicação. Ela não vai virar potência. Ela só vai virar potência se eu tiver letra com a mesma letra. Que no caso, x vezes o x deu x ao quadrado. Ó, virou potência. Porque eu estou multiplicando letras iguais. Tudo bem? Sim. Número com letra, número eu sei multiplicar, mas a letra, sem saber o valor, eu não sei. Então, eu continuo uma multiplicação, só que na forma de 2x. Ó, para Entendi. você ter uma ideia do seguinte, vou fazer aqui, ó. A vezes o A é o A ao quadrado. Por quê? Eu tenho uma continha de vezes, ela evoluiu, ela foi, aumentou o seu poder, tá? Eu estou escrevendo A ao quadrado, que é o A multiplicado por si mesmo em dois fatores, de uma maneira diferente. Eu tinha o A vezes A, é uma multiplicação
que está representada na forma de uma potência. No caso das continhas de vezes, eu não estou trabalhando com letras iguais, eu estou trabalhando com um número e com uma letra. Então, o que que acontece? Eu tenho que continuar indicando isso na forma de uma multiplicação, que nesse caso aqui, o 2 multiplicando x é representado pelo 2x, ou o dobro de x. Aqui, ó, 3 que multiplica o x é o triplo de x. Agora, número com número. Bom, número com número eu consigo fazer. 2 vezes 3 é o 6. Esse mais com esse menos são sinais diferentes. Como eu estou multiplicando, mais com menos é Menos. menos. Agora presta atenção. Olhando o resultado, você tem x ao quadrado menos 3x mais 2x menos 6. Tem algum termo semelhante aqui? Posso juntar alguma coisa? Eu acho que você pode juntar o 3x com o 2x. Isso, porque os dois são x. Então, repara que um é o x a primeiro, o outro também. Então, eu vou juntar para tornar mais simples a escrita. O x ao quadrado continua na dele. Eu tenho uma dívida de 3 e um crédito de 2. Eu não estou multiplicando e nem dividindo. Eu estou juntando. A gente faz jogo de sinal quando multiplica e quando divide. Quando a gente junta, eu tenho que lembrar que eu tenho crédito como valor positivo e dívida quando eu tenho valor negativo. Então, quando eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar o que eu posso. Como eu devo mais do que eu tenho para pagar, eu vou continuar devendo. Eu devo 3, pago só 2, eu continuo devendo 1. O quê? X. Lembrando que esse 1 pode ficar oculto, porque 1 vezes x é o próprio x, ele não precisa aparecer. E aí, por causa disso, deixa eu até aproveitar e fazer isso já, eu posso deixar esse x juntinho do sinal de menos. X ao quadrado menos x, e o menos 6, que eu também não juntei com ninguém, ele fica na dele. Então, vamos lá. Eu tinha 4 pedaços, peguei 2 pedaços que são semelhantes entre si e juntei e formei um pedaço só. Eu tinha uma dívida de 3, paguei com crédito de 2, sobrou uma dívida de 1. O que eu não mexi continuou do jeitinho que está. Tudo bem? Sim. Então tá. Agora eu estou com amnésia. E como nós vamos começar a ver agora a simplificação por evidência, a próxima, essa daqui você que vai fazer. Então eu queria que você me ajudasse a lembrar o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho 2x menos 1 vezes 5x ao quadrado menos 3. Tudo que está dentro deste parênteses está multiplicando tudo que está dentro do outro parênteses aqui de cá. Agora, daqui para frente, eu esqueci. O que eu tenho que fazer? Você Preciso... tem que primeiro Hum, multiplicar o 2x por 5x ao quadrado. isso. Que jeito que eu faço isso agora? Como é que eu faço? Você multiplica o 2 vezes 5, Que vai dar 10. 10. Depois, O x vezes x ao quadrado, que vai que dar... vai dar x à terceira. Repara que você multiplicou letras iguais e juntou esse um que está oculto aqui com mais esse 2, você encontrou o 3. Beleza, perfeito. E agora? Agora o 2x vezes 3. 2x vezes 3, que é negativo, Aí vai dar 6x. Menos 6x. 6x. 2 vezes 3, 6. X, eu não tenho outro x para juntar, então ficou esse aqui mesmo. E aí o sinal vai ser negativo porque eu tenho mais com menos, menos. Aliás, deixa eu fazer um menos mais embaixo. Vou tentar não apagar o... Estou aprendendo a mexer com essa caneta agora. Beleza.
Essa primeira parte a gente já fez. O que que a gente faz agora? Acabou o exercício? Não. Aí agora é o 2, o 1, o menos um, né, no caso, Aham. Eu vou vezes multiplicar ele por quem? 5x ao quadrado. Isso. Então vamos lá. Como é que fica aqui? Uma vezes o 5, quanto que dá? Sim. 5. Tem outro x para agrupar com esse x ao quadrado? Não. Não. O que que eu faço? X ao quadrado de novo. Repete. Isso. Repetir. É. O sinal aqui no meio. Menos com mais, porque o 5 é positivo, eu não preciso escrever o sinal dele, mas eu sei que ele é positivo, tem o mais oculto. Mais com menos, Menos. menos. Nossa, eu tô perdendo o equilíbrio aqui. É que eu tenho que, para poder escrever, eu tô tendo que apoiar o negócio aqui. Então, eu tenho um menos aqui na frente. Deixa eu chegar o 5 mais para lá, né? Então, o que que acontece? Agora eu tenho que pegar esse um e multiplicar pelo 3. Opa, tô lembrando. Quanto que vai dar aqui? Menos 3. Porque Menos com um menos, mais mais. 3. Repara que se errar um sinal, você erra o exercício inteiro, viu? Uma vezes 3 é 3, não tem letra, fica do jeito que está. Então, repara que você tem aqui, ó, 2x vezes 5x ao quadrado, você achou 10x a terceira. O 2x vezes menos 3, você achou menos 6x. O menos um vezes 5x ao quadrado, você inverteu, deu 5x ao quadrado do mesmo jeito, só que agora ele ficou negativo. O menos um tem esse poder. O menos um na multiplicação ele inverte o sinal de todo mundo. O 5x ao quadrado, que era positivo, agora é negativo. E o menos 3, que era negativo, está positivo. Menos com menos mais, uma vez 3, 3. Então, o que que acontece aqui? Você tem quatro termos e você pode agrupar alguém? Pode juntar alguém com alguém? O que que você acha? Ó. Você tem um x a terceira, um x sozinho, que é o x a primeira, um x ao quadrado e nenhum x. Pode juntar alguém? O 6x com o 3x tem como juntar? O Não tem 3 3x. sozinho. Não Não, tem. não tem. É. Porque esse 3 não tem x. Então, quer dizer, fica do jeito que está. A única coisa que você pode fazer aqui, tá? Mas isso é se você quiser. Isso porque se você estiver fazendo um vestibulinho do industrial, ou se você estiver fazendo um vestibular lá na frente, ou um concurso, vai aparecer do jeito que eu estou te falando. Tá vendo que você tem um x à terceira, x ao quadrado e x à primeira, e um que não tem x? Então a única coisa que pode acontecer é o x ao quadrado vir para a segunda casa. Então a resposta fica organizada na ordem de x. Esse 5x ao quadrado, que é negativo, vem aqui na frente. O menos 6x vem depois. E o 3 continua no fim, porque ele não tem x nenhum. Você tem a ordem decrescente de expoentes. 3, 2, 1. E é como se tivesse um x elevado a zero aqui. Que lá no terceiro colegial, quando você estiver lá, você vai descobrir que ele existe. Tá? Então, a única coisa que pode acontecer é mudar a posição deles sem juntar ninguém. Apenas pro x ficar em ordem decrescente de expoente. Fica mais bonitinho e organizado assim. Tá bom? Aham. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre a fatoração algébrica, que é o contrário da distributiva. Então, a gente falou dos casos de distributiva que a gente pode fazer, e a distributiva é a distributiva da multiplicação em relação à soma e à subtração.
Lembra que dentro dos parênteses você tinha continhas de mais e de menos, que a gente não consegue fazer porque não sabe o valor da letra, e aí eu distribuí a multiplicação preservando os sinais das somas e das subtrações. Agora, nós vamos fazer o caminho de volta. Então, vamos pensar o seguinte: a distributiva, a simplificação é o caminho de ida, e a fatoração é o caminho de volta para fazer a operação inversa, fazer o caminho contrário. Então, repara o seguinte: o primeiro caso é chamado de fator comum. O que é o fator comum? É a letra ou número ou a tabuada que se repete em cada um dos termos. Lembrando que termo é o pedaço. Eu tenho um termo valendo 2x ao quadrado e outro termo que é o menos 7x, porque o 7 é negativo, o sinal vai junto com ele. Então, o que é o fator comum? O que é repetido em cada um? Por exemplo, o 2x ao quadrado, ele não tem x? Tem. O 7x, ele também tem x? Tem. Então, no caso, o termo comum, que eu vou chamar de TC aqui, ó, ele vai ser o x. E eu vou colocar ele em evidência. O que é evidência? É o contrário da distributiva. A distributiva a gente não multiplicou, a gente não fez uma multiplicação para fazer a distributiva. No caso da evidência, é como se a gente estivesse dividindo. É como se eu estivesse tirando o fator comum, deixando ele separado do lado. Então, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Esse 2x ao quadrado que está aqui, já que o fator comum é o x, eu vou tirar um desses x para o lado de fora. Então, se eu tenho 2x repetido duas vezes o x, eu tiro um do lado de fora, eu fico com um x só. Repara que no número eu não mexi, eu não fiz divisão com ele. E o x ao quadrado, quando eu tiro um x para o lado de fora, eu fico com um x a primeira. Eu fico com um x a primeira aqui. De maneira que se eu pegar esse x e multiplicar pelo 2x, ó, x vezes x, eu volto no x ao quadrado. É mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui do lado de cá, ó. Deixa eu achar o meio da tela. 2x ao quadrado dividido pelo x. Na distributiva, a gente multiplicou. Na evidência, a gente divide. 2x vezes x, que o x ao quadrado é o x vezes x. Como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, eu posso cancelar. Sobra só o 2x. Entendeu até aí? Sim, Então, agora, entendi. menos, porque aqui é menos. 7x, eu vou tirar um x para o lado de fora, não vou ficar com nada, porque aqui eu tenho um x só. Eu vou colocar ele do lado de fora, fica o 7. Então, repara que eu tenho uma expressão que está escrito de uma maneira diferente, mas que ela tem o mesmo significado, a mesma equivalência. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, x vezes 2x, eu volto no 2x ao quadrado. X vezes menos 7, eu volto no menos 7x. Então, a evidência é a mesma coisa que a distributiva ao contrário. Tudo bem até aí? Sim, Então, vamos lá. tô Vamos entendendo. fazer esse aqui, você vai me indicando o que eu vou fazendo. Eu tenho AB mais A ao quadrado B. Qual é o termo comum? É o A Só o A e o B. e o B. Olha que legal. O meu termo comum aqui, ó, ele é o AB. Então, eu vou colocar o AB do lado de fora. Então, presta atenção agora que vem a parte boa do negócio. Quanto que dá? Que é a relação entre evidência e divisão. Quanto que dá 7 dividido por 7? Zero. Não, Não. um. Ah, gente, um. 5 dividido por 5. Quanto que dá? Um. 1.
A dividido por A. A. Não. Não. B. O número dividido por Zero. ele mesmo vai dar 1. E letra dividida por ela mesma também dá 1. Meu Deus. É, Entendi. repara que isso é uma propriedade da aritmética que é aplicada à álgebra. Se eu tiver AB e eu dividir por AB, uma letra ou duas letras divididas por si mesma, o resultado vai ser 1. Então, AB dividido por AB vai ser. Opa, cadê? Horta aqui. Tá fugindo. Opa, vai ser 1. Repara que AB vezes 1 é o AB. Uhum. Mais, eu tenho A ao quadrado B. Bom, A com A. A eu vou dividir pelo A. Bom, eu tirei um A do lado de fora, vai ficar só um A. B, eu vou dividir pelo B. Beleza. B dividido por B é 1. Uma vezes o A, quanto que é mesmo? A. Então, eu não preciso desse 1. Ele pode ficar oculto. E aí eu termino o exercício, fechando Meu parênteses. Repara o seguinte, ó, eu estou usando uma propriedade, é chato mesmo, não se preocupe, e é muito denso, é muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos procurar entender devagar para não ter rolo, para não ter confusão. Eu tenho o A, que é o termo comum dos dois, que é o valor comum dos dois termos, mas o B também é comum. Então, o que que eu faço? Eu coloquei o AB em evidência. Então, desse AB, quando eu divido pelo AB, eu encontro 1. Repara que AB vezes 1 é o AB que está aqui em cima. Bom, mais, porque aqui é mais. A ao quadrado. Bom, A com A. A ao quadrado. Se eu descontei um A, ficou um A só. E o B? Se eu dividir por B, eu vou encontrar 1. Mas esse 1 vezes A é o próprio A. Então, o que que acontece? Na hora que eu faço a distributiva aqui, ó, eu vou juntar esse A com esse A vezes A vai dar o A ao quadrado, e o B eu vou conservar no final. Tá aqui. Então, é o caminho inverso da distributiva. A evidência tem esse sentido. Vou fazer mais uma aqui, deixa eu ver se eu ampliei demais ali. Vamos fazer mais um aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar vamos usar o AX mais AY, e eu quero colocar alguma coisa em evidência. Qual que é o termo comum aqui? O A. O A. Então, meu termo comum é o A, e é ele que eu vou colocar em evidência. É ele que vai multiplicar os outros que eu vou colocar dentro do parênteses. Bom, AX, se eu tirar um A, vai sobrar o X. Tá aqui. Mais AY. Se eu tirar o A porque ele está do lado de fora, vai sobrar quem? O Y. Até aqui tá fácil de entender. Tudo bem? Sim. Agora, eu caio em situações que às vezes eu consigo tirar o termo inteiro. E aí eu tenho que lembrar que a distributiva eu multiplico. Na evidência, eu divido. Então, esse AB, quando eu dividir por esse AB, eu encontrei esse 1. E isso pode acontecer. Podem acontecer também casos que eu tire números específicos. Por exemplo, 4x mais, vamos por 8x ao quadrado. Bom, lembra que eu comentei com você sobre tabuadas? Sim. Eu vou olhar os números. Esses dois números, 4 e 8, eles estão na mesma tabuada? Sim. Quais tabuadas? Do 2, do 4 e do 8. Do 2 e do 4. O 8 não, porque o 4 é pequeno. O 4 ele não está na tabuada do 8. Ah, sim, Mas é. então eu posso falar que o termo comum aqui, eu posso usar a tabuada do 4. E eu reparei que na letra eu tenho x, que eu posso tirar um x aqui de cá.
Eu tenho um x a primeira aqui, que esse um está oculto, e eu tenho um x elevado a 2, que eu posso tirar um desse x. Então, beleza, meu termo comum vai ser 4x. Bom, 4x dividido por si mesmo vai ser esse 1, porque 4x vezes 1 vai dar o 4x que está aqui em cima. Mais 8 dividido por 4, 2. X ao quadrado dividido por x. Bom, eu tenho x repetido duas vezes. Uma das vezes está aqui fora. Sobrou uma vez aqui dentro do parênteses. Porque na hora que eu fizer 4 vezes 2, eu volto no 8. E x vezes x, eu volto no x ao quadrado. Entendeu essa parte? Entendi. Então tá. Então eu quero que não fique dúvida, porque essa parte de considerar as tabuadas é muito importante nos próximos passos. Por quê? Porque às vezes as coisas podem vir misturadas. Deixa eu pegar um caso aqui, não é o caso, tá? É desse caso aqui da próxima, de uma atividade que eu coloquei aqui para você. Mas vamos primeiro andar com essas aqui, ó. Bom, você tem essa expressão aqui. Se ficar muito tarde para você, Maria Clara, você avisa, tá? Porque eu tenho mais alguns exercícios aqui. Eu não quero te atrapalhar também, não, tá? Não, tá tudo bem. Até Tá umas tudo três e bem? meia pode ser. Então tá. Deixa eu te falar aqui, ó. Você tem o A, você tem o A, você tem o A. Opa, o A repetiu só em três partes. Outros que se repetem são o C aqui em cima e o B em dois. Então, aqui você não vai ter um termo comum nos quatro pedaços. Então, o ideal é você fazer algumas transformações para você poder movimentar. Ao movimentar esses elementos, você consiga tirar sempre fatores comuns, mesmo que seja em partes. Você vai tirar fatores comuns de dois termos e depois de dois termos. Então vamos lá. Aonde que eu tenho só o A? Eu tenho só o A nesses dois termos e nesse aqui. Bom, quando eu falo só o A, no caso é só o primeiro, mas eu tenho o AC e o AC. Então eu posso tirar o A de dois desses termos. Eu vou tirar o A dos dois primeiros, tudo bem? Bom, A ao quadrado. Se você tira um A, sobra um A primeira. Mais A, C. O A está multiplicando o C. Se você tira o A, sobra só o C. Tudo bem até aí? Sim. Agora eu vou trabalhar com essas partes. Essas duas partes de cá, ó, quem está repetindo é o B. Então eu vou tirar ele do lado de fora do parênteses. Eu sei que eu vou poder juntar essa parte com essa, então por isso que eu coloquei o sinal de mais. E eu tirei o B para o lado de fora. Abre o parênteses. Bom, o AB, se eu tirar o B, eu fico só com o A. Mais, porque aqui é mais. O BC, se eu tirar o B, sobra só o C. Então, repara que eu trabalhei com partes duas a duas. Nessas duas primeiras, eu consegui tirar o A do lado de fora. Nessas duas últimas, eu tirei o B do lado de fora. Repara o seguinte: dentro deste parênteses, eu tenho a mesma coisa que esse. Então, eu posso melhorar um pouco mais, que é o quê? Juntar tudo. O que está do lado de fora, eu vou juntar dentro de um parêntese só. A mais o B. Isso aqui é o mais. Deixa eu fazer um mais melhorzinho. Acho que o povo deve, quando pega essas aulas gravadas, eles devem fazer meme, né? Bom, eu tenho um A mais B fora do parênteses, que eu coloquei dentro do parênteses agora. Repara que esses dois aqui são iguais, não são? Então, ó, eu vou multiplicar
porque aqui entre o A e o A mais C eu estou multiplicando, e entre o B e o A mais C eu também estou multiplicando, então eu vou marcar eles uma vez só. Então vamos lá, de novo. Nesses dois primeiros pedaços aqui, repetiu o A, então eu separei o A. A ao quadrado, eu tirei um A, ficou um A sozinho, o A primeira. O AC, eu tirei o A, ficou só o C. Nesses dois pedaços aqui, ó, eu tenho o B que está repetido, então tá aqui o B. Coloquei do lado de fora. O AB, bom, tirei o B, ficou só o A. O BC, tirei o B, ficou só o C. Esses sinais são sinais de mais da operação. Eu tenho dois parênteses que têm o mesmo valor. Então, eu vou colocar ele em evidência de novo. Eu vou pegar esse A e esse B, eu vou colocar dentro do parênteses, vou multiplicar por tudo que já está dentro do parênteses, só que está repetido, está marcado duas vezes. Eu não vou colocar expoente 2 aqui, não. Eu tenho que lembrar que o A multiplicando o AC. Ó, o A multiplicando o AC aqui, ó. Eu tenho aqui o B multiplicando o AC. Ó, o B multiplicando o AC aqui, ó. Eu marco o que está dentro desse parênteses uma vez só. Mas na hora da distributiva, repara que eu multipliquei eles por cada um dos elementos anteriores. Tudo bem? Nesse aqui, Sim, fale agora ou cale-se para sempre. sim. Tô brincando. Ah, não, pera. Se você, tipo assim, multiplicar essa expressão, vai dar a mesma. A Vai mesma que fazer a. está aqui em cima. Vamos Ah, fazer aqui, sim. ó. A mais B, que multiplica, ou sinal de menos agora a caneta resvalou. Eu tô falando, vai virar videocassetada meu uso dessas canetas. Eu tô pior que os outros professores do CMSP. A mais C. Então aqui, ó. A vezes A, A ao quadrado. A vezes C, AC, positivo. Ó o AC aqui, ó. Hum. Depois, o B vezes A, colocando em ordem alfabética, eu vou ter A primeiro e depois o B. A, B. Os dois são positivos, sinal de mais. Olha ele aqui, ó. E Hum. depois B vezes C. Mais com mais, B vezes C é o BC. Então, repara que eu voltei no início. Então, o que que acontece? A evidência, ele é o contrário, o procedimento ao contrário da distributiva. Na distributiva, eu vou lá e multiplico e monto uma expressão mais longa. Na evidência, o que que acontece? Eu vou simplificando, às vezes uma, às vezes duas vezes, para tornar a escrita mais fácil, mas eu tenho que lembrar que, quando eu distribuo a multiplicação, eu volto na expressão original. Tudo bem? Sim. Bem mais fácil distributiva. Eu Então. acho. E ó, eu vou te falar uma coisa, é que nós não chegamos lá ainda. Provavelmente vai ser o próximo, um dos próximos temas aí. Nós vamos trabalhar com produtos notáveis, nós vamos trabalhar com um pouco mais de equações. E no ano que vem, quando você estiver no nono ano, nós vamos trabalhar com equações do segundo grau. E as equações do segundo grau, algumas delas exigem algumas transformações que nós vamos usar essas propriedades. Então, o que que acontece? Nós estamos aprendendo agora algumas propriedades que a gente vai utilizar no futuro. Nós vamos trabalhar com trinômio quadrado perfeito, nós vamos trabalhar com fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, existe uma série de condições que vão ser utilizadas depois que a gente precisa começar a aprender agora. Por isso que eu estou falando, é praticar. E você está correndo atrás. É uma pena que os outros colegas não estão correndo atrás. E é esse que é o problema, porque a matéria está andando. Você está no oitavo ano. Às vezes podem pintar algumas dificuldades que vão lá e remontam ao sétimo. Mas você está no oitavo, a fila anda, a matéria vai continuar sendo aplicada.
Vamos começar com esse aqui agora. Oh, me deu amnésia de novo. Eu preciso comer iodo e fósforo, eu preciso comer peixe, para ter menos problema de memória. Não sei nem se o iodo está relacionado a isso, mas o fósforo eu sei que está. Fala uma coisa, o A, ele é o termo comum? Ele é. Ele é. Posso colocar ele em evidência? Sim. Agora, repara que você tem o expoente 6 e o expoente 2. Fala uma coisa, de 6, você consegue tirar 2? Você tem 6 Sim. balas, você consegue tirar duas? Então, beleza. Sim. Nós vamos colocar o A ao quadrado em evidência. Então, repara, Aham. repara uma coisa. Eu posso colocar a letra e também um expoente, desde que esse expoente eu consiga tirar do maior. Então, aqui vamos lá. O A ao quadrado vem do lado de fora. Sim. O A dividido por A vai dar, no caso, eu vou olhar. Eu tenho 6 As. Então, o A elevado a 6 eu vou dividir por um A ao quadrado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir por o A repetido duas vezes. Como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, eu cancelo 2 em cima e 2 embaixo. Sobram aqui o A repetido 4 vezes. Então, eu tenho um A 4. Lembra que os expoentes a gente juntava, ó, 4 com mais, 4 com mais 2, você volta no 6. Tudo bem? Sim. Menos, porque aqui é menos. Número, eu não estou trabalhando com número agora aqui na frente do parênteses, então eu repito ele do jeito que ele está. O A ao quadrado dividido por si mesmo é o 1. Opa, 4 vezes 1 é o próprio 4. Então eu não preciso marcar. Então fica do jeito que Uhum. está. Então, olha o que acontece se eu fizer a distributiva. A ao, A ao quadrado vezes A à quarta. É a mesma letra, então eu repeti a letra e somei os expoentes. Está aqui, porque eu estou multiplicando potências de mesma base. Depois, A ao quadrado vezes o menos 4. O menos continua, o 4 continua e o A ao quadrado, ó, 4 vezes A ao quadrado. Então, repara que a evidência é o caminho contrário da distributiva. Conseguiu entender esse? Sim. Bom, nossa, que bom. Vamos lá, estamos quase acabando. Falta mais 12. É brincadeira, né? Aham, sim. Então vamos lá. Olhando os números: 4, o 2 e o 6. Eles estão na mesma tabuada? Sim. Que é a tabuada Dois. do 2. Então, beleza. E lembra que eu estou sempre procurando tabuada para dividir. Então, 4 vai ser dividido por 2, o 2 vai ser dividido por 2 e o 6 vai ser dividido por 2. No, as letras agora. Letra, eu tenho x nos três termos. Então, beleza. Então, eu posso colocar em evidência também. Você tem um x à terceira, um x ao quadrado e um x à primeira. Você tem que considerar o menor deles para poder, porque de 3 eu consigo descontar um. De 2 eu também consigo descontar um. Agora, se você escolher o x ao quadrado, olha o que acontece. X à terceira, você consegue descontar 2? Beleza. Mas e do x à primeira? Você consegue descontar 2? Não, eu não tenho x suficiente. Então você vai repetir o mesmo expoente no caso do menor, que no caso aqui é um expoente um, que pode ficar oculto, que não precisa aparecer. 2x. Vou colocar ele em evidência. Então, agora eu vou dividir e tirar. 4 dividido por 2, 2. Por que dividir, professor? Porque na distributiva você multiplica, nós estamos fazendo o procedimento ao contrário. Por que tirar? Porque na distributiva você junta, na evidência você tira.
De expoente 3, você vai tirar o 1, vai sobrar um expoente 2. 2x vezes 2x ao quadrado, ó, 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado, x à terceira. Menos, beleza. 2 dividido por 2 é 1. X ao quadrado, vou tirar 1x. Vai sobrar 1 do x aqui, 1x a primeira. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Esse 1 precisa ficar? Não, Não. ele pode ser oculto. Isso. O que foi que você está rindo? Não, eu não ri. Depois, esse mais Tem aqui. barulho daqui. É, esse mais. Repetir. 6. Eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2? 3. Isso. X dividido por si mesmo é 1. Eu vou ter um 3 vezes 1. Esse 3 vezes 1 vai dar o próprio 3, ele fica oculto. Ó, 2x vezes 3, 2 vezes 3 eu volto no 6. X vezes, ele não tem nada aqui, é como se tivesse um 1. X vezes 1 é o próprio x. Reparou que eu tenho uma evidência, o 2x. Eu tenho como distribuir esse 2x para cada um dos termos e voltar na expressão de cima normalmente. Tudo bem? Sim. Vamos aqui, eu acho que esse aqui é o último. Esse aqui, olhando o 8, 32 e o 24. Eles estão na mesma tabuada? Sim. Qual tabuada? Do 8. O 8 está na tabuada do 8, 32 está na tabuada do 8 e o 24 também. X eu tenho só em dois termos. Então eu não vou poder mexer com ele por causa do 24. Eu vou deixar ele separado, eu vou deixar só o 8 separado. 8 dividido por 8 é 1. Eu conservo o x ao quadrado. De maneira que 8 vezes x ao quadrado é o 8x ao quadrado que está aqui. Menos 32 dividido por 8, eu vou encontrar o 4. O x eu não vou mexer com ele, conservo ele no final. E o menos 24 na tabuada do 8 é o 3. Então, pronto, está feita a minha evidência. O 8 está em evidência, é ele que multiplica todo mundo. 8 vezes x ao quadrado, eu volto no 8x ao quadrado. 8 vezes menos 4 é o menos 32 que está aqui. E o 8 vezes menos 3 é o menos 24 que está aqui. Tudo bem até aí? Sim! Então tá. Nossa, como que fica claro? Então, responde uma coisa, eu quero só entender se você conseguiu compreender. Você entendeu que, voltando aqui no começo, eu posso ter expressões equivalentes, só que elas estão escritas em formatos diferentes, e quando eu realizo algumas transformações, eu consigo chegar sempre num resultado só. A gente costuma falar que a gente vai simplificar, tornar mais simples essas expressões. Depois, como é que funciona essas simplificações? Eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma ou à subtração, e aí quando eu faço a multiplicação de um valor por todos os outros que vêm depois dele, e agrupo termos semelhantes, trabalho com os expoentes respeitando as propriedades da potenciação, as propriedades da álgebra e da aritmética, quando eu estiver trabalhando só com números, eu vou encontrar uma única resposta, que essa resposta é a expressão equivalente à primeira. Essas transformações, eu tenho que lembrar que quando eu estiver trabalhando com número, número com número, letra com letra, se as letras forem iguais, eu posso juntar. Se eu estiver multiplicando, esse agrupamento ele vai funcionar na forma de potência, que nem, por exemplo, esse x com esse x, quando eu multipliquei, eu criei um x ao quadrado. Esse x, quando eu multipliquei com esse outro x, eu também criei um x ao quadrado. Só que quando eu multiplico
letra com letras iguais, eu agrupo na forma de expoente. Se forem letras diferentes, eu apenas repito. Conseguiu entender tudo isso, Maria Clara? Sim. E que também o contrário da distributiva é a evidência. Na distributiva eu multiplico, na evidência eu vou dividindo, de maneira que um é uma ida e outro é a volta. Eu sempre tenho em matemática essa relação de ida e volta, tá? Os exercícios então acabaram aqui. Eu queria só que você me deixe parar o compartilhamento, que eu preciso ver aqui como é que. Deixa eu voltando. Vou me despedir. Nossa, já foi, olha, 3h20. Desculpa ter demorado tanto, mas é que esse material é denso mesmo, tá? Tudo que nós estamos vendo aqui vai ser ocupado nos anos posteriores, no nono, no primeiro, e principalmente é melhor aprender agora, pegar firme agora, não levar a dificuldade para frente, porque como isso tudo que está sendo passado aqui é uma base, o que for construído em cima dessa base precisa ser sólido. Então a base tem que ser sólida. Então, quando tiver dúvida, me procura, manda mensagem, vamos fazer uma aula online, qualquer coisa para não ter dúvida, não levar dúvida daqui para frente. Principalmente porque tudo isso vai ser retomado? Vai. Mas vai ser retomado a toque de caixa. Nós não sabemos como que vai ser essa volta às aulas, talvez em agosto. Nós não sabemos como vai ser essa parte presencial. Tem aluno que está contando com o presencial, tem aluno que não tem acesso, tem outros alunos que estão flauteando e não estão nem aí. Vai acabar, vai ter que recuperar o tempo perdido em menos tempo. Então é melhor pegar firme agora, que aí você não vai ter dificuldade, que aí a gente pode continuar com a matéria. Lembrando, você está no 8º ano, indo para o nono. O como você vai para o nono vai depender de você. Se você vai para o nono sem aprender nada, ou se você vai para o nono aprender o máximo possível. Isso vai depender muito mais de você. E eu quero que você continue participando dessa aula, convide seus amigos, conversa com eles, fala, ó, vamos participar dessa aula, senão ó, vai ficar pior, vai piorar a matéria. Vamos aprender agora, porque senão depois não vai dar. Aí essa dificuldade vai levar para o resto da vida, hein? Se você quiser resolver uma dificuldade, resolve ela no começo. Porque se você vai levando ela para frente, ela vai virar uma bola de neve. Tudo bem? Sim, nossa, esclareceu todas as minhas dúvidas, assim, ó. Então Eu tá. entendi tudo. Eu vou depois disponibilizar essa gravação, você pode assistir de novo. E aí, depois, se surgirem mais dúvidas, você pega e me manda mensagem e a gente retoma esses tópicos, tudo bem? Tá? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar participando. Eu estou muito feliz em poder estar trabalhando com a tua classe, com você. E eu gostaria muito que tivesse mais gente. Eu lamento que eles estejam meio que perdidos aí, no sentido de que eles não estão se tocando, que logo, logo tudo vai retomar e aí a gente não vai ter muito tempo para resolver esses problemas. Vamos ver, tomara que resolva. Vamos aguardar. Tudo de bom para você, boa tarde e bons estudos, tá bom? Obrigada. Boa Nada tarde a para você. você também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.